dia, meus queridos irmãos, amigos, companheiros que me acompanham a partir de agora. Esta live é uma live que eu faço uma vez por semana, falando sobre a graça de Deus, né? Sobre a palavra de Deus que Deus fez nas nossas vidas, falando sobre Deus, porque sem Deus nada somos. Hoje trago um tema diferente, um tema que Deus meteu no meu coração. Hoje vou tentar falar um pouquinho sobre as 10 virgens. A Bíblia nos fala sobre as 10 virgens. São mulheres, 5 delas prudentes e outras 5 delas imprudentes. Tinham um compromisso de ir numa festa, de ir num boda com o noivo. As 5 se prepararam e tiveram combustível nas suas lamparinas, mas outras 5 disseram que não, só podiam meter combustível nas lamparinas quando o noivo chegar. Isto quer dizer o quê? Nós vimos hoje, tem muitos cristãos nas igrejas, que o momento de se preparar é esse, não querem se preparar. Pessoas convertidas, pessoas que já aceitaram Jesus Cristo há muito tempo, pessoas que já estão na igreja há muito tempo, não querem se preparar, não querem mudar, não querem andar segundo o mandamento da Bíblia, segundo as orientações de Deus. Querem sempre se distrair com as coisas do mundo, querem sempre misturar, hoje está na igreja, amanhã está no mundo. O mesmo cristão que está na igreja, nas atividades de igreja, é o mesmo cristão que a pessoa mal encontra num show dos Army Squad, um show do Yannick, um show na Cidadela, um show da Casa 70. É o mesmo cristão que também amanhã está na igreja. E é o mesmo cristão também que está a louvar. Então, os cristãos prudentes, nesse preciso momento, estão a se preparar. Já estão com as suas lamparinas, estão sempre a vigiar, estão sempre a se preocupar com a coisa de Deus, estão sempre preocupados com a palavra de Deus. Isso nós queremos falar também. Dentro deste tema, eu fui buscar sobre as 10 virgens. Eu queria falar também sobre a igreja. Hoje, nós vimos que muitas igrejas, muitos pastores, nós vimos que o diabo enriqueceu muito. O diabo sempre usou as pessoas para poderem, pessoas mundanas, para poderem dar grandes ofertas nas igrejas, poder abençoar os pastores, para poderem meter muitos pastores ricos. Isto tudo é para poder distrair a igreja. Porque o diabo, o objetivo dele, o projeto do diabo, não quer para a igreja ser arrebatada. Hoje em dia, muitas igrejas, muitos pastores pregam, mas não pregam o que é o galardão principal de um cristão. O que é que o cristão vai fazer na igreja? O que é que você deixa da tua casa? O que é que você deixa as tuas a fazer? O que é que você deixa das tuas baladas? Deixas o mundo? Deixas as coisas do mundo? Vai na igreja para fazer o quê? Qual é o galardão? Qual é o benefício que você terás quando vai na igreja? Isto é que muitas igrejas, muitos pastores hoje não estão a pregar, muitos pastores hoje estão a ocultar isso dos filhos de Deus, sem saber que estamos nos últimos tempos. Jesus prometeu, irá voltar para levar a sua igreja. E a igreja é essa do tempo da Laodiceia, essa igreja dos últimos tempos, que a igreja não está a se preparar. Porque hoje quase todas as igrejas, nenhuma igreja prega sobre o arrebatamento. O diabo está a investir 100% nas igrejas. O diabo está a enriquecer os pastores, o diabo está a enriquecer os servos de Deus, para ficarem aconchegados, para ficarem distraídos, comprarem Lamborghini, exibir-se com grandes casas, grandes carros, viagens, grandes restaurantes. Aí os pastores perderam tempo, estão a perder a oportunidade de poder pregar sobre o arrebatamento. Irmão, o que adianta você como cristão, aqui no mundo és pobre e depois no inferno? Se o galardão de um cristão é o arrebatamento, irmão, 1000 vezes morrer na ignorância, 1000 vezes continuar a ser mundano, do que você vir na igreja se converter e perder a salvação, perder o arrebatamento. O arrebatamento é o galardão principal, porque é a promessa. É uma coisa mais importante para um cristão, é o arrebatamento. Quando o cristão perder o arrebatamento, vou dar um exemplo, uma equipa de futebol, um time, que tem composto a 24 elementos, se prepara para ir para os Estados Unidos, num estágio, e de repente você faz parte da equipe, fica.
como é que você vai ficar? Vais ficar muito triste, vais ficar muito abatido, vais ficar muito abalado, porque perdeste. Por isso, irmão, não vamos ficar distraídos. Você cristão, entrega a tua vida de Jesus, não fica distraído. Vigia sobre o arrebatamento. O arrebatamento é o galardão principal de um cristão. O cristão que perder o arrebatamento é a maior desgraça, a maior tristeza de um cristão. Porque na igreja, hoje em dia, está se pregar muito sobre a cura, está se pregar muito sobre a prosperidade. Esse ministério da prosperidade, o diabo meteu hoje na moda. Que as igrejas se esqueceram. Até há pastores, há igrejas que nunca, os crentes nunca ouviram falar de arrebatamento. Há igreja, há pastores que os crentes não sabem o que é arrebatamento, nunca ouviram falar que existe Nova Jerusalém, nunca ouviram falar que há uma promessa de um dia ser arrebatado. Porque ninguém quer pregar hoje sobre o arrebatamento, todo mundo só está a pregar prosperidade, está a pregar cura, está a pregar viagens, visto, entrar na universidade, ter oportunidade, casar, ganhar dinheiro. Isso é que o mundo hoje quer ouvir. Porque o diabo está a investir 100% nisso para a igreja, para os filhos de Deus não serem arrebatados. Irmão cristão, vamos investir na transformação das nossas vidas. Vamos servir Deus no Espírito, na verdade. Porque sem a qual, meu irmão, não haverá arrebatamento. Porque os que vão ser arrebatados, Deus deixou até esta fase de arrebatamento nos últimos tempos, no tempo que a tecnologia está mais forte. Porque se acontecesse naqueles tempos antigos, como hoje os países, naquele tempo os países não eram ligados, não havia muita comunicação, ninguém podia saber que desapareceu um número de pessoas no mundo. Mas hoje a tecnologia está mais forte. Quando haverá arrebatamento, vai ser algo muito rápido, mas o mundo vai notar a falta que muita gente desapareceu na terra. Por isso, irmão cristão, vamos nos preparar para o grande galardão que Deus preparou para um cristão. É muito triste ver um cristão que já está na igreja há 5, 6, 7 anos, nunca ouviu, nem nunca lhe pregaram sobre o arrebatamento, nunca lhe falaram que há uma promessa de ser arrebatado. Meu irmão, se for para isso, se for para perder o arrebatamento, fica em casa. Se for para perder o arrebatamento, volta no mundo, faz tua vida no mundo. Porque não adianta você ir na igreja e buscar, servir, dar dízimo, dar oferta, limpar, varrer a igreja, cuidar dos mendigos, fazer muitos trabalhos sociais da igreja e você perder o arrebatamento. Vai ser uma grande tristeza. Nós vemos no nosso país de Angola, da forma que o diabo ultimamente tem a investir para distrair muitos filhos de Deus, para neutralizar a igreja de Deus. Vou dar um exemplo da Igreja Universal. A Igreja Universal está em Angola desde os anos 80. Desde os anos 80 em Angola. A Igreja Universal vem pregar há muito tempo. A Igreja Universal espalhou várias igrejas em Angola. A Igreja Universal fez muita gente, pela primeira vez, ouvir falar de Jesus Cristo. Muita gente se converteu através da Igreja Universal. Eu não estou a favor dos atos que estão acontecendo, dos problemas internos que eles têm, mas só quero dar um exemplo. A Igreja Universal já teve naqueles tempos de auge, aquele tempo que Angola tinha muitos dólares, Angola tinha muito dinheiro. Ninguém se levantou contra a Igreja Universal. Nenhum pastor da Igreja Universal se levantou contra a Igreja Universal. Mas hoje estamos a ver, nos últimos tempos, os angolanos se levantaram contra a Igreja Universal. Eu não digo que são angolanos se levantaram, o diabo, só para neutralizar, para a palavra de Deus não se expandir. Porque a Igreja Universal, no meu conhecimento, do que eu sei sobre a Igreja Universal, eles pregam, eles apresentaram Jesus, muita gente foram transformada, muita gente que estaria nas drogas, muita gente que estaria na bruxaria, muita gente que estariam a viver coisas que não deviam, foram transformadas através da Igreja Universal. Eu não estou a falar da política penal, da injustiça, dos problemas que existem lá internamente, mas eu só estou a falar da paralisação que o diabo paralisou a Igreja Universal. Uma igreja, se nós fizermos balanço em Angola, não é a igreja que resgatou mais almas no mundo que a Igreja Universal. A Igreja Universal é uma igreja que revolucionou o cristianismo em Angola. É uma igreja porque em qualquer bairro, em qualquer rua, em qualquer município, você encontrava um templo da Igreja Universal. Eu não estou a favor, mais uma vez, eu não estou a favor do que tem acontecido
das discussões, das brigas, sei lá, aqueles são problemas deles internos, vão se entender. Mas só estou a despertar os filhos de Deus para ver até que ponto o diabo está a trabalhar em Angola, poder neutralizar a palavra de Deus. Porque naquela igreja existem os bons pastores e existem também os falsos pastores. Mas não sou eu, não é você, para dizer que aquele pastor é falso ou aquele pastor é verdadeiro. Mas desde que a palavra está a ser pregada, desde que a palavra está a ser propagada, muitos foram salvos através daquela igreja. Então, é questão de Angola fazer como outros países do mundo estão a fazer, dobrar o joelho, orarem para Deus libertar aquele país. Muitos problemas que estão a acontecer em Angola não são mais problemas diplomáticos, não são mais problemas políticos. Muitos problemas que estão a acontecer em Angola já é problema espiritual. Claro que Angola é um país laico, é um país onde toda há liberdade de igrejas, há liberdade de religiões. As igrejas em Angola têm que fazer seu papel, têm que se levantar, têm que orar. As igrejas têm que orar a favor do país. Porque a Bíblia também diz, se o país estiver em paz, a palavra de Deus também vai se propagar melhor. A igreja tem que criar uma manifestação, como nós vimos em outros países, vimos na Bolívia, vimos no Brasil, vimos mesmo aqui nos Estados Unidos, as pessoas saíram na rua, as cartazes, a orarem, a pedirem. Estamos a ver esse caso do coronavírus. O coronavírus está se espalhando a nível do mundo todo. Mas há países que estão a determinar. Há países que você encontra 20 mil, 30 mil pessoas com coronavírus, mas todos estão a ser salvos. Depois o coronavírus fica depois imune, o coronavírus passa, a doença passa. Por quê? Aqueles países estão investindo na oração. Não podemos só deixar toda a culpa no governo, não podemos só deixar toda a confiança no governo. Este momento é o momento que o país precisa agir, que as igrejas precisam agir, orar a favor do país. A igreja tem que orar a favor da nação. A igreja tem que orar a favor da nação angolana. Porque a nação angolana, o problema não é mais problema carnal, não é mais problema dos políticos, é problema que precisa da intervenção das igrejas. As igrejas têm que se unir. Porque no momento que o país estava bem, todas as igrejas estavam bem, estavam em paz, os pastores tinham boa vida, as pessoas estavam a prosperar. Mas no momento que o teu país está mal, as igrejas também estão mal. Por isso que a Bíblia diz, quando o país está em calma, a palavra de Deus vai se propagar melhor. Então vocês, os pastores, as igrejas, criem manifestações de oração nas ruas, andarem também, fazer nem estou a dizer manifestação política, de se manifestar contra fulano de tal, contra o presidente, contra o país, não. A manifestação espiritual. A igreja precisa, a Angola precisa ser liberto através da igreja. Nós vimos os Estados Unidos, quando o presidente Trump está vendo que a situação está muito mal, o que ele faz? Ele reúne, quando está a viajar, você quando está a ver aquela comitiva do presidente Trump, a maioria são pastores, cada um com ele. Por quê? Ele é homem, reconheceu, se os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, que é o país mais potente do mundo, não temos nenhum país do mundo, o presidente anda com pastores. É por quê? Porque sabe que existe, atrás desses homens de Deus, existe um poder. O Trump pode ser o que ele é, pode ser que as pessoas falam, mas ele confia em Deus. Está entendendo? É isso que a Angola tem que fazer. Nós vimos o Brasil. O Brasil, que é o Brasil, o presidente está sempre com os pastores, vai nas igrejas, não sei o que é. Não importa o problema que eles passarem, eles vão sair da crise. Porque eles meteram confiança em Deus. Há certos problemas, não é a força do homem que tem que resolver. Há problemas, até naquele tempo que nós estamos a falar, no tempos antigos, onde o povo de Israel andava em grandes problemas. Muitas nações tinham medo de tocar Israel. Por quê? Porque sabiam que Israel tinha Deus vivo. Os próprios romanos sabiam que Israel tinha Deus vivo. Os próprios filisteus sabiam que Israel tinha Deus vivo. Os próprios egípcios sabiam que Israel tinha Deus vivo. Angola, só queremos apoiar o governo quando o país está bom. Mas quando o país está mal, nenhum pastor, eu não sei se já ouvi, se já aconteceu em Angola, um grupo de pastores se reunir, marcar audiência com o presidente, dizer que queremos fazer uma manifestação, fazer um culto ecumênico, como aconteceu no tempo do Zé Eduardo, assim, na Cidadela. Orarem a favor do país. Muitos pastores foram partidos, muitos ficaram relaxados, muitos pastores estagnaram. Estão olhando o governo. O governo não vai fazer nada, o governo não tem revelação. Há tempo atrás eu estava acompanhando uma pregação do pastor Max Feliciano.
aonde o presidente Bolsonaro lhe consultou para lhe dizer, para lhe perguntar como é que nós podemos governar o país, precisa de uma orientação dos homens de Deus. Porque há coisa que são mesmo espiritual. Angola, o diabo sentou, o diabo meteu o seu trono em Angola. A base principal nesse momento está em Angola, do Satanás. Satanás está a oprimir o povo angolano. Isso por quê? Porque houve uma onda das igrejas, muitas igrejas se levantaram em Angola, nos momentos bons, oraram. Tu sabes que aonde há igreja, há um pastor que uma vez pregou, num bairro, se há uma igreja, naquele raio de 5 km ou 10 km, nenhum bruxo vai voar naquela área se a igreja estiver viva. Agora as igrejas fecharam. Quantos bruxos estão a voar? Por isso nós estamos a ver o país está em decadência. Nós sabemos, na nossa raiz africana, os bruxos preferem matar a pessoa que lhes ajuda no mundo invisível, depois no mundo real ele passar fome. E depois se lembrar, matei a pessoa que me ajudava. É como está acontecendo hoje com as igrejas. Estão a matar a igreja. A igreja está a se deixar morrer, porque a igreja não quer se levantar. Homens de Deus, angolanos fortes, se levantem. Intercedem por Angola, oram por Angola, para Deus libertar Angola. O problema da Angola, enquanto a igreja não ficar de pé, o país não vai ficar de pé. Podem crer que isso estou a dizer. A igreja tem que se levantar, a igreja tem que fazer o seu papel. A igreja, se fazer o seu papel da igreja, o país vai sair da crise. O país vai sair dos problemas que tem. Porque nós estamos a ver, os nossos governantes ficaram sem norte. Os nossos governantes têm todas as portas a nível do mundo fechado. Mas nessa fase que caiu do coronavírus, quem vai apoiar Angola? Há coisas que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. Só Deus possa fazer, só Deus pode libertar. Uma nação unida, porque o povo angolano é uma nação, é uma família. A Bíblia nos ensina, quando nós somos salvos nós e todas as nossas casas. Todos membros da nossa casa. Imagine, você é um crente, és um pastor, és salvo. Até aquele teu irmão drogueiro que fuma diabo é salvo através de ti. Até aquele teu irmão, aquela tua irmã prostituta é salva através de ti. Nós vimos a Rahab. A Rahab, quando os espias foram na cidade de Jerico, entraram, ela guardou os espiões para não serem presos pelo povo de Jerico. O que a Rahab disse nos espiões? Quando vocês virem, por favor, salvem a vida, minha vida, a vida das minhas famílias. Pediu para a família. Então a igreja, se sentar, ajoelhar, pedir a Deus, Deus vai salvar Angola, Deus vai se tirar, até os mundanos angolanos vão ser salvos. Até o próprio presidente, não importa se ele é do mundo, é dos serviços ocultos, se ele não sei lá quer, se ele anda mexer com panela, aquilo não tem nada a ver. Mas se a igreja se levantar, a igreja orar a favor do país, até o diabo não vai. O diabo não mete mão em qualquer sítio, não. Quando Deus não permitir para ele tocar numa coisa, o diabo não vai tocar. Jesus Cristo nasceu, cresceu, era tão pequeno, ainda não fazia milagre. O diabo não lhe tocava. O Moisés, cresceu, o Salvador do que tirou o povo de Israel do Egito, cresceu na casa do faraó. O diabo sabia que o Moisés tinha promessa de um dia tirar o povo de Israel do Egito. O diabo não lhe tocou, porque Deus não permitiu. Se Angola orar, pedir a Deus, a igreja se levantar com aquela fervura, nós podemos ver que Angola não estaria mais na situação que está. Não importa se deveria haver alguns problemas, muitas coisas deveriam se desbloquear, porque tudo que nós vivemos no mundo físico é definido no mundo invisível, que é o mundo espiritual. Tudo que acontece fisicamente acontece no mundo espiritual. Já aconteceu no mundo, já aconteceu no mundo espiritual e acontece no mundo físico. Por isso é que dizem que você, quando estás acordado de manhã, antes de sair para começar com as atividades, tens que orar. É para bloquear aquelas atividades que foram concretizadas no mundo físico para te prejudicar. Às vezes já criaram uma cilada na tua empresa para poder te exonerar. Às vezes para te envenenar, às vezes para te fazer uma coisa de mal.
Às vezes para te combater através da tua empresa, eles já reuniram tudo à noite no mundo invisível para te fazerem isso. Mas se você quando acordar, ajoelhar, pedir Deus, por favor, Pai, a Bíblia diz no Salmo 121, o Senhor guardará minha saída e minha entrada. Você determinar, pedir a Deus, pedir a proteção divina, pedir o sangue de Jesus Cristo para te proteger. Toda aquela salada, todo aquele projeto que os bruxos, os feiticeiros, os mágicos, seja lá quem for, que prepararam para poder te destruir, naquele dia falha. Porque o que o diabo mais tem nesse tempo é mais falhas de planos dele através dos filhos de Deus. Porque todo filho de Deus que ora, que põe confiança em Deus, não cai nos projetos arquitetados pelo diabo. Por isso, eu peço a todo o povo angolano, a nossa situação do nosso país precisa que o povo tem que pedir a Deus perdão. O povo tem que ajoelhar, as igrejas têm que orar, tem que haver um dia, uma semana, só de um culto, só todo o país orarem a favor da Angola, para Deus libertar a Angola. Porque não é possível, da forma que o país está a mergulhar, porque nós estamos a dar conta que nossos dirigentes perderam o norte. Então precisam de ajuda. Eu acompanho os cultos, às vezes os lives daquele pastor da República Centro-Africana, o pastor o Talinganô. Naquele tempo, quando ele estava aqui em África, agora ele vive agora na França, ele foi chamado por vários presidentes de vários países de África. As pessoas pensam que os presidentes não se arrependem, o presidente não pede a Deus. Não, há presidente naquele tempo que viram que as coisas estavam complicadas. Chamavam os homens de Deus para receber um conselho. Mesmo o próprio Zé Eduardo reunia com os pastores, conversava com alguns pastores. Nós conhecemos que tem muitos dirigentes em Angola que são pastores, tem deputados que são pastores. Ia buscar conselho. Ouvir pelo menos o homem de Deus, porque os homens de Deus que estão na palavra, que pedem a orientação de Deus, quando vão falar com um líder máximo de um país, porque todo o poder vem de Deus, Deus pode lhe revelar algo de bom para falar, solução. Então estamos a ver o Trump está aí, só para lhe falar mal. Daqui a pouco já vai ser reeleito de novo. Por quê? Pelos homens, não lhe gostam. As pessoas não lhe gostam. Mas ele se apegou a Deus, se apegou com os homens de Deus. Está aí, vai ser reeleito de novo. Por isso eu peço aos nossos irmãos, nós também estamos aqui fora do país, estamos a orar para Angola. Deus nos fez graça de lhe conhecer. Intercedemos para o nosso país, vamos orar a favor do nosso país. Que Deus liberte esse país, porque o problema da Angola é um problema espiritual. Já não é mais problema físico. Porque a Bíblia diz, aonde que acaba a força do homem, aonde que acaba o pensamento do homem, começa a sabedoria de Deus. Se os homens em Angola pensarem que ainda podem fazer, Deus não vai agir. Porque Deus não pode agir enquanto você está a agir. Deus não age assim. Deus nunca agiu a favor do povo de Israel enquanto eles se sentiam fortes. Quando eles se sentiam fracos, pediam a ajuda de Deus, Deus faz. Mesmo nas nossas vidas. Há um momento que eu digo, Pai, aqui minhas forças acabou. Tu disseste nas tuas palavras, aonde acaba a força do homem, Deus começa a agir. Aonde acaba o pensamento do homem, começa a sabedoria de Deus. Por isso, meus irmãos, esta mensagem que Deus meteu no meu coração, vamos orar a favor do nosso país. Vamos nos entregar mais. Estamos na igreja, estamos a buscar a Deus. Não vamos esquecer o arrebatamento, que é a promessa fundamental do povo de Deus. Porque é triste, porque aqueles que ficarem vão ser humilhados. Vão dizer, então, você que se dizer que é crente, o fulano não foi, como é que você ficaste? Muitos pastores que não querem pregar sobre arrebatamento, os crentes vão vir bater a porta, vão ser agredidos, vão ter problema com os crentes. Porque você não quer lhes falar a verdade, não quer lhes ensinar a verdade, não quer lhes dizer qual é o objetivo que um crente está aí buscar na igreja. O crente da igreja está aí buscar o arrebatamento. O crente tem que ser arrebatado. O convertido tem que ser arrebatado. Porque é a promessa, é o maior galardão, é o maior prêmio, o maior troféu de um cristão, é ser arrebatado. Ai do cristão não ser arrebatado. Prefere ficar no mundo, fica de volta no mundo. Vai, desfruta do mundo, espera o julgamento final. Talvez a tua alma pode ser salva, por julgamento, porque haverá depois do arrebatamento, mas haverá um julgamento final. Aonde os que fizeram as boas obras, por exemplo, nós temos, naquele tempo, nossos tataravós, eles não conheciam Jesus, não conheciam a palavra de Deus, mas metiam confiança no Ser Supremo.
pelas boas obras que eles faziam naquele tempo, muitos deles vão ser salvos através das suas próprias boas obras. E outros também podem ser salvos através de ti. Não importa se já se passou 1000 gerações, se você é daquela linhagem, você é salvo, é a promessa, é salvo você a tua casa. Até aquele teu avô vai ser salvo através de ti. Então, para você ser salvo, o que adianta ir na igreja, cantar muito? O que ir na igreja, dar oferta, ser o melhor crente da igreja? Ser a boa pessoa da igreja e perder os arrebataменtos? Vai ser uma tristeza. Isso é que Deus meteu no meu coração para falar nos filhos de Deus. Vamos se preocupar mais, nós cristãos, nós que assumimos que somos cristãos. Então, melhor nos preparar o suficiente para naquele dia, quando a trombeta tocar, para nós sermos arrebatados. Ai de quem ficar. E pedi também aos queridos pastores, por favor, já não é mais tempo de dormir. Estamos a ver os eventos que estão a acontecer, aquela bomba que se rebentou no Beirute, estilo de uma bomba nuclear. Estamos a ver a morte. Agora, nesse momento estamos a falar, o mundo completo está com 5 milhões de casos de coronavírus. Cada dia o mundo está se afetado 600 tal mil pessoas. 600 tal mil pessoas por dia. Só os Estados Unidos por dia está a ser afetado por mais de 64 mil pessoas por dia estão a ser afetadas. O coronavírus já matou quase 2 milhões de pessoas. Uma doença que se espalhou ao mundo em março. Isso tudo são sinais do fim do tempo. A igreja tem que despertar. Vamos esquecer ainda as luxúrias. Vamos esquecer ainda os dinheiros nos bancos. Vamos esquecer ainda os jipes. Preparem o povo de Deus para o arrebatamento. Preparem a igreja. Deus meteu essa mensagem no meu coração. Através da oportunidade que Deus ainda nos deu. Porque haverá países, brevemente, já haverá bloqueio. Porque o diabo não está contente. O diabo pensou que travando as igrejas é que a palavra não deve se propagar. Agora a palavra está a ser mais difundida do que naquele tempo, porque uma palavra difundida via internet alcança mais pessoas em relação a uma igreja fechada. Então o diabo está a preparar projetos. Alguns países vão ter medida, até nos seus broadcasters, nos seus links, começarem a bloquear os sites que pregam a palavra. Vocês vão ver que isso vai acontecer brevemente. Já está acontecendo em alguns países. Bloquear as operadoras. Por exemplo, num país que é como Angola, só tem uma operadora que controla a rede de internet, que é a Zap Fibra, ou as empresas, tudo tem a ver com a Angola Telecom. É o governo que controla tudo. Se o governo decidir que a partir de agora, porque nós que usávamos, temos sábios, conhecemos, existe um programa que chama Zona Alarme. Pode-se instalar também nessa rede. Vão instalar. Quando é culto, você fala a sua palavra de Deus, ou falava a palavra de Jesus, ou pregação, automaticamente, pum, te bloqueiam. E vai chegar essa fase, como é que vocês vão pregar? Então o momento é esse. Vamos aproveitar os meios de comunicação ainda que estão disponíveis para os crentes usarem, para os pastores usarem. Não preguem mais outra coisa, não preguem prosperidade. Não preguem mais cura. Quer dizer, a Bíblia diz: vamos buscar o reino de Deus. O que restar, Deus vai nos dar por acrescentar. A cura já é dada desde aquele dia em Golgotá. A bênção, o cristão já abençoado desde aquele dia. O Adão, Deus, quando puniu Adão, ele não retirou as bênçãos do Adão. Adão continuou com as suas bênçãos. Por isso que Abraão, entre outros, de Isaac, abençoavam seus filhos. Por isso até hoje nós estamos abençoando nossos filhos, estamos abençoando nossas nações. Porque a bênção já existe. Não vamos pregar mais isso, porque isso já existe. Agora prega-se arrebatamento da igreja. A igreja de Jesus Cristo tem que ser arrebatada. A pessoa que perdeu a sua juventude, perdeu toda a sua vida na igreja, tem que ser arrebatada. Mas se ele pregar isso, se ele não ouvir isso, como é que ele vai... Aquele dia que ele está a ouvir as redes sociais, as televisões mundiais a difundirem que no mundo desapareceu grande quantidade de pessoas, desapareceram misticamente. E depois os cristãos descobriram que não, o arrebatamento se realizou. Aquele cristão que fazia tudo pela igreja ficar. Vocês já imaginaram o tumulto que vai haver nas igrejas? Já imaginaram a confusão que vocês, homens de Deus, que não pregaram a verdade, vão sofrer, as pessoas vos perseguirem, vos matarem, fazer muitas coisas? Vamos preparar a igreja pelo arrebatamento.
É momento é este, porque o diabo também está a selar os céus para o inferno, porque o diabo não quer ser destruído sozinho. E as igrejas também não podem se distrair com as riquezas que o diabo está a dar. Há pastores que passaram aqui na terra, há homens de Deus que passaram aqui na terra, não aceitavam ofertas dadas. Nós vimos o próprio Eliseu. O Eliseu curou Naamã. Naamã lhe ofereceu riquezas, o Eliseu não aceitou, porque não queria se corromper. Há políticos, há empresários mundanos que vão na igreja, dão milhões, que são orientados pelo Satanás para darem milhões dos pastores. O pastor pegar aqueles milhões, se enriquecer, esquecer de pregar a verdade, de esquecer de ensinar a igreja sobre o arrebatamento. Isso é a maior tristeza. Eu não sou pastor, simplesmente estou a falar a palavra que Deus meteu no meu coração. Do nada Deus me disse para eu falar sobre o arrebatamento da igreja, porque está próximo. Porque Deus não quer que muitos filhos de Deus, aqueles que serviram Deus na verdade, estão a servir Deus na verdade, para ficarem, porque não ouviu falar de arrebatamento, porque desde que entrou na igreja, desde que se converteu, nunca ouviu falar de arrebatamento, porque o pastor não pregava, porque o pastor estava preocupado em pregar a prosperidade. Por isso, meu irmão, falei que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu confio, eu tenho certeza que pelas minhas orações, Deus vai livrar a minha nação, que é a nação angolana. Os governantes angolanos têm que se virar a Deus. Por quê? Para quem sabe, para quem prestar bem atenção sobre esse país, vocês viram que o novo presidente, a maioria dos políticos que eram crentes, não estavam no governo dele. Nós vimos aquele mais velho Bento Bento, era crente, não está no governo dele. Acabamos de perder o mais velho Kundi Panhama, era crente. Como ele tem muitos ministros, tem muitos generais, tem muitos deputados, tem muita gente, muitos governadores, que são crentes de verdade, que foram retirados deste governo. Por quê? Para não poder interromper o plano invisível desses políticos que estão a trabalhar com números, com magias, com feitiço, com sacrifício. Essas mortes de fome, mortes de doença que já não se entende, são sacrifícios que eles estão a fazer. A igreja, se levantar, todos clamarem, você vai ver que Deus vai libertar Angola. Só para terminar, aconteceu com uma cidade chamada Nínive. O pecado daquela cidade chegou até o trono de Deus. Deus estava irado para destruir aquela cidade. Mas Deus é cheio de misericórdia. Chegou e falou com Jonas. Jonas tem que ir ao Nínive. Jonas disse, logo eu. Porque Jonas sabia que naquela cidade de Nínive, quando você entrasse ali a falar qualquer coisa à toa ali, eras logo morto. Então Jonas disse, aquela cidade que mata os servos de Deus, não vou ali. Jonas preferiu ser lançado... Vocês imaginam a gravidade. O Jonas preferiu ser lançado no mar do que ir em Nínive. Mas como é plano de Deus, o povo de Nínive viu o profeta Jonas a sair da boca de um peixe ser vomitado. Todo o povo rasgou as vestes. Jejum o país todo. Até os animais não comeram, até bebês não comeram. Todo mundo vestiu o saco. Pediram misericórdia e perdão. E Deus perdoou a cidade de Nínive e salvou a cidade de Nínive. O mesmo Deus que perdoou e salvou Nínive é o mesmo Deus que vai perdoar Angola. Angola precisa de ser liberto através da oração dos filhos de Deus. A igreja precisa se levantar mais uma vez. Vamos deixar de combater as igrejas. Igreja entre igrejas estão a combater a Universal. Aquela igreja Universal que vocês estavam a fechar. Havia os verdadeiros adoradores também lá, que faziam barulho. Os demônios fugiam nos bairros. Os bruxos se refugiavam nas matas. Através daquela igreja, a falta destas igrejas
muito espaço onde que estava ocupado com a palavra de Deus, naquele raio onde a palavra de Deus estava a se expandir, os demônios, nem os bruxos, nem os mais tinham mais ação, já voltaram em grande. Por isso estamos a ver muitos problemas. Porque as igrejas não estão a atuar. Muitos estão a dizer que não, a Igreja Universal estava em Angola, a Igreja Universal não construiu escola, a Igreja Universal não construiu hospital. Mas a Igreja Universal está aí para pregar o reino, para ganhar alma para o reino de Deus e para construir escolas. As escolas são obras sociais, tudo bem, pode-se fazer. Mas não é esse o objetivo, isso tudo é distraição. O objetivo é pregar a palavra para o povo de Deus ser arrebatado. Porque na terra nós vivemos pouco tempo, não temos muito tempo na terra. Meu irmão, que Deus te abençoe, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.